Oi, gente, bom dia. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os movimentos importantes para a comunidade LGBT+. Para a gente chegar no primeiro movimento, eu vou contar um pouquinho do contexto que estava acontecendo na época, que aí a gente vai entender direitinho como foi que a gente chegou até lá. Bom, na década de 60, antes de 1960, qualquer tipo de relação entre pessoas do mesmo sexo era considerado ilegal. Então, em bares, restaurantes, em qualquer estabelecimento, havia a ronda de policiais que iam averiguar a qualquer dia, qualquer hora que eles estivessem sem fazer nada. Na verdade, era um mandato, tá? De ir lá conferir sempre se estava acontecendo ou não. Então, vou contar assim, era uma vez uma família que já era dona de vários restaurantes, de lá estabelecimentos, comprou o Stonewall Inn. E esse Stonewall, que é o nome do bar, ele acabou sendo um lugar de encontro para a comunidade LGBT, certo? E aí as pessoas se sentiam mais confortáveis nesse lugar, apesar de não poderem garantir a segurança desse pessoal. Aí o que acontece? Em 1969, houve outra ronda policial. E foi nesse bar. Quando eles foram nesse bar, eles agiram de maneira agressiva. E diferentemente das outras vezes, quem estava lá no bar, eles não foram embora de como costumava ir. Como ele foi muito agressivo, foi um episódio que teve, na verdade. Na hora de tirar, foram 13 presos. E na hora de tirar uma mulher, ele acabou agredindo a mulher e o pessoal viu. E aí falou, não, tô cansado de ser tratado desse jeito e eu vou reivindicar. E foi aí que comoveu todo mundo que estava assistindo a situação e surgiu, deixa eu dar um pause, e surgiu a rebelião de Stonewall em 1969, que foi isso. Essa rebelião, ela é um marco importante na história até hoje, porque o quê? Foi o início, foi o que impulsionou todas as outras rebeliões e todas, como é que eu posso falar? De que eles eram sim capazes de lutar pelo seu direito. E que não era só ficar lá parado e aceitar a forma que era tratado. Então essa revolução foi a que impulsionou todas as outras lutas para ter seus direitos e ser tratados como pessoas normais. Não é nem esse termo, mas eu não veio. Me perdoem. O segundo movimento que eu trouxe aqui é sobre a homossexualidade, ela não ser mais... Tirei do negócio, peraí que já tá carregando normal. O que eu trouxe é de a homossexualidade ela não ser mais considerada uma doença. Porque em 1952 a homossexualidade foi considerada uma doença foi colocada no quadro de transtornos mentais. Eu coloquei não vem com cura que eu não tô doente. Que quer dizer o quê? E fizeram várias pesquisas, como botaram no quadro, tiveram que realizar pesquisas. Mas em 1973, como não teve como comprovar que era um distúrbio mental, que foi nesse quadro que eles botaram, tiveram que tirar em 1973, certo? A OMS, ele tirou da lista da opção sexual ser um distúrbio, tá? E logo depois assim, o Brasil também pelo Conselho Nacional, acho que era assim mesmo, Conselho Federal da Psicologia, também deixou de considerar a opção sexual como doença em 1985. Agora, uma curiosidade é que o quê? Eu tô falando data porque realmente é importante. Vamos voltar. Tá vendo que o Dia Internacional contra a LGBTQI e transfobia é dia 17 de maio? O que foi que teve? Em 17 de maio de 1990 foi quando realmente foi tirada
a a homossexualidade do quadro de, deixa eu dar o pause de novo, do quadro de doenças mentais. Porque eles tinham colocado em 1973, porém, tirou, mas não tirou, sabe como é, né? E aí foi oficializado, tirado 100%, em 17 de maio de 1990, pela OMS internacionalmente. Mas o Brasil fez antes, no fato de geral, foi 1985. E esse aqui, essa imagem que eu trouxe, foi referente à Argentina, que ela foi o primeiro, tal esse mapa, mas eu quis dizer isso, que a Argentina, ela foi considerada, ela se tornou o primeiro país da América Latina a aprovar a lei que legaliza. Ó, gente, é porque assim, eu tô em casa, mas eu tô nervosa como se fosse aí. Enfim. A Argentina, ela foi o primeiro país da América Latina que legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso em 2010. E logo após veio o Brasil, em 2013, legalizando o casamento homoafetivo e falando que o cartório ele não tinha mais o direito de recusar a união do casamento de pessoas do mesmo sexo. Foi isso, gente, alguns movimentos mais importantes para essa luta do LGBT+.